rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos e irmãos da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Estamos iniciando hoje uma nova temporada do Espiritismo na Arte, o Espiritismo na Arte, né? Estamos iniciando um novo ritmo nas nossas programações, onde falaremos mais dessa arte capaz de transcender ao nosso cotidiano, transcender os 5 sentidos, porque esse programa foi inspirado no livro de Leon Denis, intitulado Espiritismo na Arte, onde ele teve o apoio do espírito desencarnado Esteta e também de Massenet. Em 2020, nós vimos todas as orientações do Esteta. Agora, em 2021, nós vamos compreender as orientações de Massenet. Então, Gilles Massenet, na íntegra, seu nome na íntegra, Gilles Émile Frédéric, não sei se eu estou pronunciando correto, mas é Frédéric Massenet, nascido em 12 de maio de 1842, em Montaut, perto de Saint-Étienne, na França. Morreu em 13 de agosto de 1912, já no século XX, em Paris, e foi o principal compositor de ópera francesa, cuja música é admirada por seu lirismo, sensualidade, sentimentalismo ocasional e aptidão teatral. E diz Massenet: a beleza, o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, todas essas virtudes que são conquistas da alma, capazes de refletir a grandeza do nosso Pai, que irradia incessantemente em direção a todas as criaturas, a todas as suas criações, depende do corpo espiritual, ou seja, depende da evolução do espírito. Todos nós sabemos, né, assim, meus irmãos, que quando fomos criados por Deus, simples e ignorantes, Deus retirou do fluido cósmico universal, ou matéria elementar primitiva, ele retirou um corpo para que a alma pudesse transitar por todos os mundos habitados, por todo o universo. Esse corpo espiritual, ele tem diversas camadas, nós já sabemos disso. Esse corpo espiritual tem a matéria mais quintessenciada, digamos assim, mais aperfeiçoada, que se liga à alma imortal. E ela vai se adensando ou absorvendo os fluidos necessários de cada planeta onde a alma vai encarnar, para ligar-se molécula a molécula ao corpo físico, ao novo corpo que terá, dependendo do planeta onde for possível habitar, que os planetas são as escolas que nós temos, né? São as escolas das almas de Deus para o seu aprimoramento, para o seu crescimento moral e espiritual, porque a nossa meta, claro, é a perfeição. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Vou chegar um pouquinho para cá para ficar mais pertinho de vocês. Herdeiros de todo o universo. Então, diz Massenet que a beleza, o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, tudo isso que representa nosso Pai Celestial, depende da nossa organização perispiritual, porque depende das conquistas que já conseguimos granjear.
A força psíquica da alma, quando o ser desencarna, diz Massenet, se as suas tendências o levam em direção à matéria, suas emanações fluídicas não transmitirão ao perispírito senão sensações materiais. Porém, quanto mais a evolução se acentua, mais as sensações materiais se atenuam e se apagam, e o feixe de emanações fluídicas adquire mais sutilidade, poder, delicadeza e suavidade. Então, o que Manasseh está lembrando é que quando nós fazemos escolhas melhores e vamos trazendo para o nosso corpo espiritual conquistas morais, ou seja, quando a gente vai adquirindo conhecimentos, abrindo a nossa mente para o intercâmbio com dimensões maiores da vida, nós vamos tornando o nosso corpo espiritual mais leve, capaz de realizar voos maiores em direção a essas cidades organizadas na dimensão espiritual, que os espíritos superiores, eles sabem manipular esses fluidos, né, esse fluido cósmico universal, e realizar espaços de infinitas belezas para que nós possamos acessar. Então ele diz, é preciso subir mais alto para perceber os acordes da lira celestes. As radiações que tocam o perispírito são coloridas, de tons incrivelmente variados. Cada cor possui uma propriedade particular que confere uma sensação de bem-estar, de satisfação, que difere de acordo com a pureza, a homogeneidade de cada tom. Olha que coisa grandiosa que Massenet nos lembra, que é preciso, a gente precisa ampliar as nossas percepções, ter vibrações mais elevadas. O que são vibrações? O som vibra em ondas, né? A nossa voz também vive em ondas, a luz passeia em ondas. Essas ondas serão tanto mais rápidas quanto forem a nossa força psíquica. A nossa força psíquica que irradia de nós depende das nossas conquistas morais. Por isso é que Jesus falou, não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem. Amealhei os tesouros da alma, porque quando a gente amealha os tesouros da alma, nós somos capazes de irradiar esses tesouros. Na economia da vida, a gente só dá o que a gente tem. Se nós não temos nenhuma virtude para oferecer, nenhuma bondade para compartilhar, nós estamos ainda apagadinhos, com a nossa irradiação bem baixa, as nossas ondas, as ondas que são a energia que sai de nós, que hoje em dia tudo é energia, a energia que nós exteriorizamos são energias sem força, né? Sem luz, sem tom. E cada tom tem um significado, segundo diz Massenet. Os tons da lira celeste, eu fico imaginando o dó tem uma cor, o ré tem outra cor, né? O mi tem outra coisa, reunindo os tons perfeitos, os acordes perfeitos, vai dar outro tipo de cores, né? Assim? Aí ele diz assim, é preciso levar em consideração, de um lado, a qualidade das ondas, isto é, sua coloração, e de outro, a sua velocidade, o seu comprimento, as diversas fases dos seus meandros. Meus irmãos, a gente só pode imaginar isto, né? Porque é tudo invisível aos nossos olhos. Por isso que a gente está falando de uma arte transcendental. Se você toca um dó, e o dó tem coloração, mais tarde a gente vai ver aqui as cores que ele diz que tem,
Então, dá para a gente imaginar por que o nosso planeta a gente vê azul, por exemplo, né? Por que o laranja, por que o arco-íris dão aquelas cores tão lindas? Qual é a química que produziu aquilo? Qual é o som universal que produziu aquilo? Então ele diz assim, uma onda azul, quando a gente consegue produzir uma onda azul com os nossos sentimentos, é um banho de amor, Massenet diz. Se nós produzimos o vermelho, uma onda vermelha, nós estamos sob o império da paixão. O amarelo será o intermediário entre esse banho de amor e essa paixão. O rosa, que é uma mistura do amarelo e do vermelho, o rosa é uma mistura do amarelo claro com vermelho, né? Porque se a gente bota amarelo com vermelho, dá laranja. A não ser que o amarelo que Massenet está falando é um amarelo do tempo dele, porque hoje você pega o amarelo, mistura com vermelho, você tem laranja. Se você joga branco, aí esse laranja vai ficando cada vez mais claro até se tornar um rosa. Um rosa mais para a pele, né? Porque se você mistura o vermelho com o branco, se dá um outro tipo de rosa, né? Assim. Então, ele diz que o rosa é um banho de amor menos intenso. A combinação das cores fundamentais forma uma gama de tonalidades que dão por correspondência vibrações de todos os sentimentos humanos e sobre-humanos. Então, todos os nossos sentimentos, segundo Massenet, têm coloração. E essa coloração é tão mais intensa quantos forem a intensidade do nosso sentimento. A música celeste, continua ele avançando, a música celeste, cheia de beleza e harmonia, não é produzida por atritos de arcos sobre cordas. Tudo é fluídico, espiritual, tudo é inspirado pelo pensamento de Deus. Olha, meus irmãos, os sons que nós conhecemos é retirado de cordas mesmo. Você está tocando piano e lá dentro tem um objetozinho batendo em determinada corda de determinado calibre, né? Assim? Então, os sons que nós conhecemos são baseados em cordas, em pancadinhas, em cordas, que a gente provoca os nossos sons. Mas ele diz que não, que a música celeste não é produzida por atritos de arco sobre cordas. Não é assim que a música celeste acontece. Tudo é fluídico, espiritual, tudo é inspirado pelo pensamento de Deus. Vibrações luminosas, vibrações sonoras, nos espíritos superiores, as sensações se unificam. As vibrações luminosas e sonoras criam formas e imagens. Como que nós vamos explicar isso? Por exemplo, quando você está com atenção, quando você volta os seus olhos para uma cor, para realizar algum trabalho de arte, você foca a sua atenção naquilo que você está fazendo, os seus ouvidos também estão acompanhando se você está tirando um som, né? Se você está tocando um piano, os seus ouvidos estão ouvindo aqueles sons que você está mecanicamente realizando com as mãos. Mas veja bem, Leon Denis ele faz uma observação que se nós tivéssemos nos feixes dos nossos olhos, ou seja, nos nervos, nos nervinhos que conduzem os nossos olhos, se no final desses nervinhos ou feixes de nervos nós tivéssemos uma ligação com o ouvido, nós estaríamos vendo
alguma coisa, por exemplo, olhando uma estrela, olhando o movimento dos pássaros e ouvindo o barulho que aquele movimento está fazendo, ou ouvindo a melodia que aquele movimento está realizando. Olha que coisa linda. Os espíritos superiores, todos os sentidos dele não estão compactados como quando a gente está encarnado, né? O aparelho visual, o aparelho auditivo, o aparelho da fala, o da sensibilidade com o tato, os nossos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos, que estão localizados em áreas do nosso cérebro, na alma imortal, ela se expande por todo o corpo. Então, a gente sente totalmente o som, a beleza das luzes e dos movimentos. Pensando nisso, outro dia eu fui caminhar e levei comigo a Quinta Sinfonia de Beethoven. E caminhando, né, para fazer o exercício, comecei a observar o voo dos pássaros, porque aquela sinfonia, a quinta, me elevou de uma tal maneira que eu comecei a perceber o ritmo das folhas tocadas pelo vento, o voo de uma borboleta, o movimento que ela fazia, assim. E aí, meus irmãos, eu tive um insight para entender isso que Massenet está falando. Porque todo esse movimento de harmonia produz sons que os nossos ouvidos não são capazes de captar. Mas que, se nós tivéssemos a sensibilidade em todo o corpo e não em departamentos da nossa mente, nós íamos captar essa totalidade. Por isso é que os estudiosos da alma humana falam dos registros hilográficos e holográficos, que holo quer dizer totalidade. Os nossos registros de seres encarnados são registros hilográficos. A gente registra o que os nossos 5 sentidos nos permitir registrar. Mas os grandes mestres, eu fico imaginando os sons captados por Mozart, quando ele produziu o próprio Requiem, né? Ou quando ele compunha em 12 vozes. Que registros são esses que esse espírito de escola conseguia captar? Então é muito bonito a gente estudar isto, porque aí a gente começa a entender que a música celeste, cheia de beleza e harmonia, como disse Massenet, não é produzida por atritos de arco sobre cordas. Tudo é fluídico, espiritual, tudo é inspirado pelo pensamento de Deus. Então, nossos ouvidos só captam até determinadas alturas de som. E acima desses sons que nós estamos habituados, a gente não capta nada pelo nosso estágio evolutivo. Então, à medida que nós vamos evoluindo, a gente vai ampliando a nossa capacidade de percepção. Então, por isso, os espíritos recomendam que a gente faça reflexão, meditação, que a gente entre num transe. O que é o transe? É um estado especial de consciência, que a gente possa libertar um pouquinho a nossa alma, né? Entrar em êxtase, num sentimento de profunda gratidão, a gente entra em êxtase e começa a captar esses sons da natureza que nos envolve. Por que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, escreveu a sua obra Émile, que é uma obra linda, educacional? Ele propõe a educação em contato com a natureza, porque a gente precisa entender os sons
que vem da natureza. Não só captar as cores, mas também os sons e os movimentos. Não é à toa que aquele Fibonacci, que descobriu aqueles números, né? Aquele combinação de números, que é capaz de definir, por exemplo, esse caracol que está aqui atrás, é capaz de definir o miolo de um girassol, né? Assim? Então, esses pensadores, eles ficam observando a natureza, como diz Jean-Jacques Rousseau. É no contato com a natureza, na intimidade da natureza, que nós podemos nos proporcionar um transe, um adormecimento do nosso corpo material e uma saída espiritual da nossa alma para a gente entrar em contato com essa dimensão mais ampla da vida. Não é um transe, porque o transe pode ser adquirido de muitas formas. Se você começa a falar de um mantra, cantar um mantra e tal, você pode entrar em transe. Se você faz uma batucada constante, você pode entrar em transe. Como que se entra em transe com o hipnotismo? Eles pegam um pêndulo e ficam fazendo aquele movimento e provoca um estado especial de consciência que a gente chama de transe. Mas o transe natural a que os espíritos nos convidam a realizar é um transe em que você entra em êxtase, que você, como diz Chaplin, né, quando ele olha para a lua, ele diz assim: eu vejo a beleza do Criador, porque é muito bonito uma noite de lua. Você olha aquele planeta que está bem distante, mas é o satélite da nossa Terra, é o mais próximo de nós, e uma noite iluminado pelo prateado da lua é muito bonito. E ele diz: e quando eu olho para o sol, eu vejo a grandeza de Deus, porque a gente não vive sem o sol. O sol é a estrela, a nossa estrela-chefe, digamos assim, né? Que os planetas todos giram em torno do Sol, na nossa Via Láctea. Então, Chaplin diz: quando eu olho para o Sol, eu vejo a grandeza de Deus, a grandeza do Criador. Mas quando eu olho no espelho, diz Charlie Chaplin, eu vejo a obra-prima de Deus. Porque é muito perfeito, meus irmãos, o nosso corpo físico. Mas quando eu olho no espelho, eu não olho o corpo físico. Olha dentro dos seus olhos, eu vejo a alma humana, o potencial dessa alma humana que foi criada e que não tem fim, que é eterna. Eterna não, diz Hermínio Miranda, porque eterna é só Deus. Mas nós somos imortais. Por que Hermínio disse que Deus é eterno? Porque também não teve começo, né? É difícil entender uma coisa que não teve começo para o nosso entendimento. Mas nós tivemos um começo. Mas não vamos ter fim. Vamos caminhar nessas múltiplas existências, errando, repetindo os erros, e tendo novas oportunidades, renascendo como criança, né? Que a criança é uma nova oportunidade de recomeço, até trabalharmos a nossa felicidade definitiva, que é a herança que o nosso Pai nos reservou. Enfim, vamos seguindo com Menacê, porque daqui a pouco o nosso programa já termina. Ele diz assim: o som da espiritualidade acarreta satisfação de bem-estar moral e espiritual. As primeiras sensações são em azul. O dó simboliza o azul celeste, a quietude, a paz da alma, surgida através da prece. Ela é a primeira nota do acorde perfeito que deriva do azul. Vocês já tinham pensado nisso?
Olha que coisa grandiosa. É por isso que a gente não consegue estudar música numa encarnação só. Aliás, saber a música numa encarnação só, porque ela transcende o nosso estágio evolutivo. Então, diz Massenet, o dó simboliza o azul celeste. Então, quando você olhar o azul do céu, aquele azul de brigadeiro, né? Você fala assim, dó, faz o dó, o som do dó, dó. Ai, é bonito demais. Ele diz, representa a quietude, a paz da alma surgida através da prece. Ela é a primeira nota do acorde perfeito que deriva da cor azul. O Mi, a força do amor, o desejo de amar, pode ser representado por uma emanação do sol. O Mi e o Dó, ou Dó-Mi. Dó-Mi, Mi-Dó. Esse acorde duplo, Dó-Mi ou Mi-Dó, pode ser representado por uma emanação do sol e dará o azul celeste e o ouro. Então, quando o amarelo do sol ou o brilho do sol encontra o azul do céu, dá o acorde Dó-Mi. Olha que coisa, já tinha ouvido falar nisso, meus irmãos? Agora, quando você for tocar um instrumento, tiver um acorde Dó-Mi, Dó-Mi-Sol, você vai entender que é o encontro do sol com a atmosfera azul. Meu Deus, é bonito demais. A nota Sol é a ligação das duas ideias Dó e Mi. Acordes perfeitos, Dó-Mi-Sol, Ré-Fá-Lá, Mi-Sol-Si, a tônica vai variar da cor azul até chegar ao vermelho. No entanto, as outras duas notas que se seguem ao acorde serão sempre ouro ou prata. Jesus, de que nós estamos falando, meus irmãos? Eu nunca tinha ouvido falar isso. E Massenet veio mostrar a sua experiência em contato com a dimensão espiritual. Ele, como grande artista lírico que foi na França, trazendo essa noção para nós, para a gente pensar nisso quando for desencarnar, entrar em sintonia com as notas, com as batidas do nosso coração, com a musicalidade que existe no nosso próprio corpo, na beleza da vida. Tudo isso, quando a gente pensa no bem, quando a gente olha o voo de uma borboleta, presta atenção naquele voazinho, assim, naquela suavidade. Quando a gente vê as asinhas do beija-flor parado, tirando o mel, assim, da flor. Quando a gente vê um pica-pau fazendo assim, toc, 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 assim no pau. Quando a gente vê um canarinho cantando, ou um bem-te-vi, quem nunca ouviu o bem-te-vi, que é uma ave tão brasileira? Quando a gente ouve isso, nós podemos imaginar também as cores que podem ser emanadas de tudo isso. Quando a gente vê o próprio pássaro, um João de Barro, por exemplo, com aquela corzinha de barro mesmo, que coisa linda, meus irmãos. Quanta coisa boa. E ele diz assim, para finalizar, o som é de essência terrestre, a cor é de essência celeste. Então, quando é que nós vamos ter essas percepções tão lindas que esse compositor veio nos trazer, Massenet? Vamos cantar em acordes perfeitos? E aí eu lembrei de uma música de Roberto Carlos que fala assim, que é preciso saber viver. Quando eu quero que a vida é feita de ilusão, posso até ficar maluco ou morrer na solidão.
É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Agora lembrei do início. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter coragem para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar, e na flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Cantamos em tom maior, em dó maior. Será que a gente, fechando os nossos olhos, fazendo uma prece e cantando uma música em tom maior, nós vamos conseguir visualizar o azul, visualizar o encontro do amarelo com o azul e formar as matas, o verde das plantas? Que lindo, meus irmãos. Vamos dar continuidade desses estudos no nosso próximo encontro, se Deus quiser.